Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos trabalhar com a análise e construção de gráficos envolvendo os números negativos, ok? Bom, sabemos que temos os gráficos, eles servem para representar várias situações cotidianas do dia a dia da nossa vida, né? Da matemática também. Mas vejam aqui, ó. Nós temos alguns conceitos como prejuízo, lucro, que sempre são associados aos números inteiros, ou seja, números positivos e números negativos. Por exemplo, o prejuízo nós costumamos associar aos números negativos, que são os valores que estão abaixo de zero. E o lucro? O lucro são os valores positivos, valores que estão acima de zero. Mas a ideia do número negativo, ela não é associada apenas a lucro e prejuízo. Ela também pode servir para representar temperaturas. Por exemplo, temperaturas abaixo de zero são conhecidas também como temperaturas negativas. Temperaturas acima de zero são conhecidas como temperaturas positivas. Tudo bem? Então vamos analisar este exemplo para entendermos a ideia do número negativo na representação de gráficos. Este gráfico, ele representa o balanço de uma empresa. O que seria um balanço? Seria o total de lucros e prejuízos de uma empresa em um determinado semestre ou uma determinada época do ano. Então aqui é no primeiro semestre, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E aqui são os valores, olha, esses valores são valores em milhões de reais. Percebam que aqui, ó, eu também tenho uma tabela que também simboliza, representa esses lucros e prejuízos, ok? Mas quando a gente analisa no gráfico, essa informação ela fica muito mais visual. Porque percebemos, por exemplo, a variação de prejuízo ou de lucro que uma empresa teve mês a mês. Então, por exemplo, em abril foi o mês que essa empresa mais teve lucro. Olha lá, ela teve 8 milhões de reais de lucro. E qual foi o mês que essa empresa mais teve prejuízo, né? Foi o mês de maio. Então, ó, no mês de maio, essa empresa teve 5 milhões de reais de prejuízo, ok? E eu poderia perguntar ainda se no decorrer desses 6 meses, essa empresa acumulou lucro ou prejuízo. E aí, como faríamos então para responder essa pergunta? Neste caso, nós somaríamos todos os valores, todos os lucros e todos os prejuízos. Então perceba que eu coloquei aqui, ó, o prejuízo com o sinal de negativo, lucro com o sinal de positivo. Em seguida, eu fiz a regrinha do sinal. Então eu transformei aqui, ó, mais com mais é mais, e quando os sinais são diferentes, né, mais com menos, eu transformei em menos. E representei os valores de prejuízo em vermelho e os valores de lucro em verde. Em seguida, separei os valores, ó, lucro, né, verdinho, e depois somei os valores de prejuízo. Quanto foi então o meu valor total? Meu valor total foi de 9, né? Como deu um valor positivo, significa que essa empresa teve um lucro de 9 mil reais no final desse semestre, ok? Neste vídeo, nós falamos sobre construção e análise de gráficos envolvendo números inteiros. Espero que vocês tenham gostado e até breve!